Bom, galera, vamos falar agora sobre a próxima parte aqui que a gente está fazendo análise desse site do NS Digital. Vamos falar sobre imagens e layout, tá? Começando então com fotos, ilustrações e ícones, tá? Vamos lá. Aqui a gente já tem, nessa parte da Hero Section, a página, a gente vê que é um texto bem chamativo centralizado. Não tem tanta imagem, mas aqui na dobra, né, a gente já consegue ver que tem uma imagem, e quando a gente faz a rolagem para a segunda dobra, a gente tem essa imagem única. O que ela representa, né? A gente pode ver aqui que tem um mockup de telefone com a imagem de uma pessoa fazendo uma compra de roupas, né? E aqui uns botõezinhos, digamos assim, mostrando mais vendas na sua loja hoje, né? Dando esse gatilho de que a pessoa que está querendo fazer um e-commerce gostaria de ter, né? Ela gostaria de ter vendas, né? Fazer vendas, aumentar as vendas dela. A gente percebe que até o texto aqui está igual, né? Poderia ser diferente aqui, mudar o texto desses botões que estão todos iguais, embora os ícones sejam diferentes, né? Podia ser diferente o texto que iria ajudar mais, né? Pode ter até sido um erro do designer que acabou não modificando no momento. Essa é a primeira imagem, então ela comunica com o intuito basicamente do site, né? Aqui a gente já tem uma barra, né? Uma seção onde a gente tem alguns ícones que dá a sensação de como é que vai ser a linha do tempo, né? Deles. Então aqui ele faz a oferta, né? De que a teu e-commerce, a tua loja virtual vai estar pronta em 10 dias. Começando então com a confirmação do pagamento. Então a gente pode ver aqui um íconezinho, né? Parece de um formulário, depois aqui um documento, aqui o lápis com a régua de provavelmente construção, e aqui um gráficozinho mostrando o aumento, né? Podendo ser relacionado com o aumento de vendas, tá? É ok, aqui eu acho que os ícones podiam ser diferentes. Não sei se esses ícones passam muito batidos assim, mas enfim, eles são grandes, né? Eles chamam muita atenção e eles comunicam um pouco, eu acredito. Eu acho que poderia dar mais ênfase para essas palavras aqui, esses títulos aqui, essa descrição dos ícones, porque é mais importante, né, do que esses ícones aqui tão grandes assim, tão destacados. Eu aumentaria isso, as legendas, e diminuiria os ícones. Eu acredito que ficaria melhor para o usuário, né, entender como é que funciona todo esse processo. Bom, esse foi os ícones, e aqui a gente tem essas seções que a gente pode ver algumas imagens que eles também oferecem, né? Eles oferecem banners exclusivos. Então aqui a gente tem uns banners, e eles usaram essa forma aqui de colocar um em cima sobreposto do outro, mas com um em evidência. Gostei bastante, com um mockup de uma página embaixo. Achei muito legal essa ideia, com o símbolozinho do mouse em sombra aqui, né? Destacando ele, dando essa sensação de profundidade, né? Parecido com o que o Google tem, né? O layout do Google hoje em dia, ele fala, né? Sobre essa nova forma de fazer esse design, utilizando sombras para ter essa diferença de níveis. Aqui é a mesma forma, não foge muito, tem um mockup, né? Nesse caso aqui é de um computador, e 3 exemplos com um mais em evidência, né? Ele utilizou mais ou menos a mesma forma aqui, só que aqui é a página, né? A Hero Section da página em desenvolvimento. Aqui as formas de pagamento. Mesma coisa, tá vendo que tem essa repetição, então é bem legal essa repetição que eles criam aqui, mostrando aqui as formas de pagamento, aqui as formas de envio, por exemplo,
dentro do caso agora do e-commerce, né? E aqui o que eles oferecem, né? Os benefícios. Aqui mais um. Aqui é a questão do cadastro de produtos, que é muito importante dentro do e-commerce. Utilizando a mesma forma. A URL, o domínio, né? Na realidade, mostrando aqui. Aqui dizendo que a configuração completa da loja por especialistas. Então tem configuração de Google Analytics, Pixel do Facebook. Só que não comunica tão bem nesse caso aqui com essa imagem. Então acho que essa imagem aqui ela não é tão comunicativa com o que está nessa descrição aqui, né? Podia ter outros símbolos aqui para evidenciar as configurações do Google Analytics, do Pixel. Eu acho que ficaria melhor. Essa aqui não comunica tanto com isso, mas o resto tá ok. Mais uns íconezinhos, ó. Podem ver que os ícones seguem mais ou menos uma mesma linha, né? Que ele tem um preenchimento. Ele não é de linha, né? Não é de traços, mas tem um preenchimento seguindo a mesma cor. Né? Agora sim, vocês podem ver que os ícones estão menores e o texto está com mais evidência. Então, mais conversões, segurança e suporte premium, né? Então, aqui dá mais destaque para o título e os subtítulos. Aqui mais uma imagem. Aqui é de novo o mesmo esquema. Print, uma moça aqui ao lado. Aqui mostrando sobre o painel, né? De fácil navegar e intuitivo, mostrando o painel deles da loja integrada. Então aqui comunica como está escrito do lado, muito legal. Aqui eles mostram alguns estudos. Então aqui é mais para convencer a pessoa a criar a loja, né? Mostrando notícias dizendo que as lojas online faturam muito dinheiro e que tem crescido cada vez mais a compra dos brasileiros pelas lojas, né? Então muito legal esses recortes aqui. Aqui os clientes que eles já atendem. De imagens, vamos ver aqui. A questão do suporte, né? Então atendimento pelo WhatsApp e tal, um mockupzinho bem legal. Comunica bem, né? Atendimento pelo WhatsApp. E é isso. Então, o que a gente pode colocar aqui de fotos e ilustrações, né? São ilustrações, geralmente. Você utiliza mockups e exemplos. Então, a gente pode colocar assim. Utiliza imagens de pessoas reais juntamente com mockups, né? Evidenciando, né? Ou reforçando, né? Pode ser melhor, reforçando o conteúdo escrito, certo? Ao lado da seção. Ou o conteúdo da seção, então podemos colocar. Certo? Beleza. Então, utiliza mockups e imagens de pessoas reais. Tá? Os ícones não são variados, são poucos ícones, mas são ícones relacionados ao conteúdo das sessões, né? Aí ele utiliza com preenchimento da cor de ênfase. Tá? E a gente viu ali que são ícones da mesma linhagem, né? Não são ícones totalmente diferentes, um de linha, um de preenchimento ou um 3D. Não, são ícones da mesma linhagem, ícones 2D com preenchimento. Beleza, layout e grid, vamos lá. Aqui a gente percebe que o site ele segue mais ou menos, ele é bem centralizado. Tá vendo que ele tem bastante espaço em branco aqui, ó, nas laterais. Aqui também tem um espaço entre essas seções aqui, então tem um espaço em branco. Dentro da própria seção tem bastante espaço em branco, né? Dá essa sensação boa assim.
de tu tá lendo, porque ele direciona bastante teu olhar. A gente pode ver que ele segue mais ou menos uma orientação vertical, né? A gente não tem tantas coisas assim espalhadas, um conteúdo tem uma diagramação bem centralizada, ó, pode ver. Mas basicamente ela é centralizada e utilizando de 2 a 3 colunas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, centralizado, centralizado, aqui também centralizado, aqui já vem centralizado e com 2 colunas, uma da imagem, uma do conteúdo. Ó, mesma coisa, se repete, 2 colunas, centralizado, aqui é centralizado com 3 colunas, né, mostrando aqui as vantagens. Ó, centralizado 2 colunas, aqui 2 colunas, aqui centralizado com mais colunas, mas mostrando, né, os clientes, aqui centralizado 3 colunas. Então basicamente a gente pode colocar aqui, o site na maioria das vezes utiliza 2 colunas, vou botar assim, utiliza de 1 a 3 colunas centralizado, tá? Espaçamento e separadores, né? Vamos olhar aqui se tem um padrão. Às vezes alguns sites não tem padrões, vamos ver se esse aqui tem. Então a gente pode utilizar aqui e a gente pode apertar, por exemplo, o Alt. Não, nem precisa apertar o Alt, só clica e vê, ó, 108, desse para esse 20, desse para esse 45, desse para esse 35, daqui para o final 68, daqui para cá 10, daqui para cá 88, daqui para cá 100, daqui para cá 66. Ele não utiliza um padrão muito bem estabelecido, mas parece que ele utiliza números de 10 em 10, né? Ó, daqui 40 por 40, 40, 8, 10. Às vezes ele utiliza 8, às vezes ele utiliza 10. Então não tem muito. Ó, aqui tá, pode ver, ó, 10, ali tinha 8 e aqui tem 10. Então não há um padrão aqui nesse site, né? Tão grande assim. 68, 10, 50, ó, 25. Pode ver aqui. Então acho que a gente pode dizer assim que espaçamento entre sessões a gente pode colocar de 50 a 68, tá? A gente viu ali. X. Também os separadores, né? A gente pode colocar. Ele utiliza basicamente esses blocos, esses grids aqui, o Bento Grid, né? Para separar as coisas. Ou sessões inteiras, né? Ó, por exemplo, aqui sessões inteiras. Então ele utiliza pentogrids ou sessões inteiras retangulares. Também, né, a gente pode dizer que foge um pouco de todo o site, né, de como o site está construído. Então isso dá uma sensação de contraste, né? A gente pode colocar aqui, dando uma sensação de contraste, porque um é arredondado, né, com
com respiros e o outro é da totalidade totalmente branco. Formas, que nem a gente estava falando antes, né? Ele está utilizando formas arredondadas, ó, tá vendo? Alguns ícones aqui eles têm formas arredondadas, mais orgânicas. Olha só, ele utiliza formas mais arredondadas, aqui círculos, aqui ó, círculos, arredondado, arredondado. O botão aqui é arredondado, então a gente pode colocar. Aí ele utiliza formas geométricas, com cantos arredondados. Utiliza, então, círculos. E apenas utiliza cantos retos em algumas seções. Digamos para criar contraste. Tá? Análise das imagens e o layout, então, né? A gente pode dizer que, olha só, se a gente pegar essa letra aqui, né, essa tipografia da Inter, a gente vê que tem o O, é quase um O perfeito, né? Então ela é bem geométrica, bem arredondada essa fonte, e ela comunica muito bem com as formas que a gente tem dentro do site, né? Então a gente pode colocar, e com as seções também, que as imagens e o layout se comunicam, né? Elas seguem o mesmo padrão arredondado e geométrico, né? Pode ser dessa forma aqui que a gente caracterize, tá? E depois a gente tem o mobile, que vai ficar para o próximo vídeo. Por enquanto é isso, até a próxima, galera.